Olá, estamos aqui de volta. Como foi visto na aula anterior, eu passei lá as características gerais, né, de gimnospermas. Nós vimos os principais representantes, hábitat, vimos a estrutura e vimos formação do grão de pólen. Nessa aula, veremos a formação do óvulo e veremos fecundação e importâncias. Beleza? Então, vamos lá. No caso da formação do óvulo, então aqui, assim como nós vimos na formação do grão de pólen, nós temos aqui o estróbilo. Imagina que isso daqui é aquela, entre aspas aí, né? Aquela pinha que usa para fazer enfeite de Natal. Tenha fé que isso aqui é uma pinha. Beleza? Acredite. Então, nesse caso aqui, ó, isso daqui é uma pinha, mas tenha muita fé. Beleza? Isso aqui é uma pinha que, na verdade, ela acaba sendo um estróbilo feminino. Assim como nós fizemos na formação do grão de pólen, eu vou pegar uma folhinha dessa, aqui, ó. Vou pegar uma folhinha. Essa folhinha, ela é um megasporófilo. Por quê? Vai formar o esporo nela e ela é feminina. Então, é um megasporófilo. Aqui nessa região, ó, eu vou ter o óvulo. Aqui vai estar o óvulo. Só que eu vou representar aqui o óvulo imaturo. Óvulo imaturo. Beleza? Aqui nós temos o óvulo imaturo. Esse óvulo imaturo, ele tem esse aspecto aqui, ó. Olha só. Aqui nós temos o óvulo imaturo. Se você estiver acompanhando os desenhos aí, seu caderno vai ficar bem colorido. Né? Precisamos de bastante cores aí para fazer os desenhos aí na biologia, né? Então, aqui acontece o seguinte, olha. Aqui, essa é a estrutura do óvulo imaturo, beleza? Então, nesse caso, em relação à estrutura do óvulo, nós temos aqui essa pequena abertura que chama-se micrópila. Micrópila. Esse em verde é o tegumento, que é o revestimento do óvulo. É o tegumento. E agora vamos ao que interessa. Lembra que eu falei que tem anteriormente que, por exemplo, você tinha o esporângio masculino, o esporócito masculino, o esporo masculino. Aqui vai ser a mesma coisa. O que muda é que você vai ter o feminino. Então você não perde aquele eixo esporângio, esporócito, que por meiose geram esporos, que por mitose geram gametófitos. Então esse eixo permanece. Não é? Então aqui nós temos, então, o esporo, o esporângio. Só que é o esporângio feminino. Então, aqui é o
megasporângio. Esse megasporângio, ele pode ser chamado de nucelo. Dentro do esporângio, sempre vai ter o esporócito. Sempre tem o esporócito. Então, nesse caso aqui, nós temos o esporócito feminino. Então, é um megasporócito. O único lugar que vai acontecer meiose no vegetal é do esporócito para o esporo. É o único lugar. Beleza? Então, aqui, o megasporócito também vai passar por meiose. Nesse caso aqui, esse cara, ele passa por meiose. Ele passa por meiose e gera 4 megásporos. Aqui é bom você retomar aquilo que você vê lá na biologia celular. Lembra? Ó, na mitose, uma célula origina 2, com o mesmo número de cromossomos. Na meiose, uma célula origina 4, com a metade do número dos cromossomos. Então, nesse caso aqui, houve, então, uma meiose e formou, então, 4 megásporos aqui. Porém, desses 4, 3 degeneram. Esses aqui, ó. 3 degeneram. Ficando apenas o megásporo funcional. Apenas o megásporo funcional. Então, se você observar, aquele eixo que nós estamos falando desde a reprodução das pteridófitas permanece, ó. Esporângio feminino, esporócito feminino, que por meiose gera o esporo feminino. Do esporo vai ocorrer agora a formação aqui, ó, vai ocorrer a formação do óvulo maduro. Então vamos lá, ó. Vamos fazer aqui um desenho desse óvulo maduro, então. Vamos fazer novamente o tegumento. Aqui. Aqui, o megásporo, que ficou restrito a essa periferia. E aqui o que nos interessa agora. Aqui é o que nos interessa. Vamos lá, então. Esse megásporo funcional, ele vai passar agora por sucessivas mitoses. Ele vai passar agora por sucessivas mitoses. Beleza? Ele passa por sucessivas mitoses, originando um tecido que armazena nutrientes. Esse tecido aqui, ele se chama endosperma. Olha só, esse tecido é o endosperma. E ele recebe o nome de endosperma primário. Endosperma primário.
Se esse tecido ele veio de sucessivas mitoses do megásporo, então se aqui ele era haploide, aqui ele permanece haploide. Na verdade, esse tecido ele forma dezenas de células aqui e empurram esse megasporângio, não é, para a periferia, que é isso daqui. Então, essa borda que ficou em branco é o que sobrou do nucelo. É o que sobrou do nucelo. Isso daqui. Beleza? Agora, o que é importante você gravar? Ó, presta atenção. Algumas células desse endosperma se diferenciam, dando origem ao arquegônio, ao arquegônio que contém em seu interior a oosfera. Beleza? Que contém a oosfera. Que a oosfera é o gameta, lembra? É a oosfera. Perfeito? Então, ó, quem que deu origem ao gameta? Não foi aqui dentro. Quem deu origem ao arquegônio e oosfera? Não foi o endosperma primário. Então, nesse caso, em gimnosperma, o endosperma primário foi a estrutura que deu origem, vamos colocar de uma forma geral, o gameta. Beleza? Então, nem em gimnosperma, o endosperma primário, ele é o megametófito. Ou seja, é o gametófito feminino. Beleza? Assim, então, nós vimos a formação do óvulo. Agora, vamos para a fecundação. Letra C.3. Fecundação. Beleza? Nesse caso aqui, então, nós temos o grão de pólen, que é o gametófito jovem, microgametófito jovem, e aqui eu tenho a célula geradora, e aqui eu tenho a célula do tubo. Perfeito? Então, esse é o microgametófito jovem. Ele vai ser levado com o vento até atingir fazer um tamanho mais exagerado aqui, tá? Ó, até atingir o óvulo. Então, aqui nós temos tegumento. Aqui nós temos o tegumento, o que sobrou do nucelo em branquinho, não é? O que sobrou do nucelo. Aí eu tenho aqui o endosperma. O endosperma primário. Endosperma primário, arquegônio e oosfera. Beleza? Agora, o que vai acontecer aqui? Vai acontecer o seguinte: através do fenômeno da polinização, o grão de pólen alcançará a micrópila do óvulo. Grava isso, hein? Grava isso. Em gimnospermas, o grão de pólen alcança a micrópila do óvulo. Por que é importante? Porque em angiosperma não vai ser assim. Em angiosperma é diferente. Então, presta atenção nisso. Nesse caso, assim que ele chega,
o tubo polínico, em um determinado momento, o tubo polínico germina, só fazer um parênteses aqui, o tamanho aqui está extremamente exagerado em relação ao que realmente é. Beleza? É só para exemplificar mesmo. Então, nesse caso aqui, o grão de pólen germina, a célula do tubo, ela germina, não é? E cresce em direção ao arquegônio e à osfera. Ao mesmo tempo, a célula geradora que estava aqui, ó, a célula geradora que estava aqui, agora ela passa por mitose e gera os núcleos gaméticos, que são os gametas. Então, ó, formou o tubo polínico, a célula passou por mitose, gerou os núcleos gaméticos ou espermáticos. Quando o grão de pólen apresenta o tubo polínico e os núcleos gaméticos formados, nós falamos que agora ele está como um microgametófito adulto. Então, para ser adulto, tem que ter o tubo polínico. Beleza? Então tá. Agora, o que vai acontecer? Esse óvulo, beleza? Ele contém, então, o arquegônio e a osfera, e aí o núcleo gamético alcança até a osfera, local onde ocorre a fecundação. Nesse caso aqui, então, da fecundação, vai gerar, então, o embrião. Então, ó, o primeiro núcleo gamético mais o segundo núcleo gamético vai gerar o embrião. Perfeito? Vai gerar o embrião. Grava isso. Segundo núcleo gamético, ele degenera. Então, o primeiro núcleo gamético fecunda a osfera, gera o embrião. O segundo núcleo gamético, degenera. Perfeito? Nesse caso aqui, após a fecundação, olha só, após a fecundação, após a fecundação, esse óvulo se desenvolve e vai dar origem ao pinhão. Mais uma vez, tenha fé que isso aqui é um pinhão. Beleza? Ó, nesse caso aqui, então, eu vou fazer o seguinte. Vou desenhar um pinhãozinho aqui. Então, isso aqui é um pinhão. Tá bom? Vamos pensar assim. Olha, imagina que isso aqui fosse um pinhão, o que eu vou fazer? Vou pegar uma navalha, vou cortar aqui e vou tirar esse miolinho, para você enxergar o que tem dentro do pinhão. Então, nesse caso aqui, ó, quando eu tiro a casquinha dele, eu vejo a seguinte estrutura. Olha só, aqui e aqui. Aqui dentro, ó, vai estar o endosperma. Então, o endosperma. E aqui vai estar o embrião. Então, aqui eu tenho em amarelo o tegumento. Que é uma estrutura diploide. Ficou feinho aqui, mas não dá nada não. Né? Aqui eu tenho o tegumento, que é diploide. Eu tenho o embrião, que também é diploide. O embrião,
que também é diploide. Eu tenho também aqui o endosperma, que é um tecido de reserva que nutre o embrião, não é? Que é o endosperma primário, que por sua vez é haploide. Beleza? Então, essa foi a estrutura de um pinhão. Que vai ser a semente. Beleza? Vai ser a semente. Fechando o ciclo. A fase duradoura é o esporófito. Essas plantas, elas são plantas que apresentam um aparelho reprodutor visível, então elas são classificadas como fanerógamas. Essas plantas, agora, na escala evolutiva, então elas são as primeiras fanerógamas, são as primeiras que não precisam mais de água para fecundação. Quem fez isso foi o tubo polínico, portanto, são classificadas como sifonógamas. Na escala evolutiva, são as primeiras a apresentarem sementes, portanto, são espermatófitas. E todas as plantas, a partir de agora, serão todas heterosporadas. Em relação às importâncias, nós temos aí o pinheiro do Paraná, não é? Que, por exemplo, nós temos o pinhão que é utilizado que é utilizado como alimento, não é? Nós temos também, por exemplo, a utilização da madeira. As cicas, elas são utilizadas na ornamentação. Então, nós temos aí N importâncias para as gimnospermas. Então, assim, nós fechamos a aula sobre gímeno e na próxima aula nós veremos angiospermas. Até mais!